poderosamente já através dos louvores, dos testemunhos, das palavras que foram faladas, mas Deus ele traz uma palavra para o nosso coração. Hoje nesse lugar, às vezes você falou, hoje é culto de ensino, e hoje a palavra vai ser breve, mas desde o começo do culto, Deus está te ensinando através do exemplo de vida. Às vezes eu estou aqui na frente, mas eu estou te ensinando a adorar a Deus, conforme a palavra de Deus diz, adore o Senhor. Cada um de nós, irmãos, vamos aprender uns com os outros na casa do Senhor. Então fique atento que Deus ele está te explicando desde o começo do culto algo para você. 1 João capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Se caso você quiser colocar um tema nessa pregação de hoje, você pode colocar o seguinte tema: unindo esforços em Cristo Jesus. Vamos falar todo mundo junto? Unindo esforços em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. Unindo esforços em Cristo Jesus. Irmãos, Deus ele tem falado poderosamente no nosso coração. Deus me dá aqui visões a respeito da obra do Senhor, revelações. Às vezes, enquanto eu estou aqui adorando, Deus ele está ministrando ao meu espírito, está trazendo ensinamento para passar para a igreja. E o meu coração se regozija, porque não é ensinamento produzido por mente humana, por capacidade humana, mas vem do discernimento do Espírito Santo de Deus para a igreja do Senhor. Deus me mostrava no momento que a gente estava aqui adorando a Deus, um corpo que estava ali com um membro ali com uma ferida, algo ali que estivesse sem circulação. E de repente, pela palavra de Deus, a gente sabe que sangue é vida. Sem sangue, aquele membro ele começa a entrar no estado de putrefação, no estado de necrose, ele tem que ser amputado. E aí a palavra de Deus diz que o sangue é Jesus Cristo, porque ele derrama o sangue dele na cruz do Calvário, e o sangue dele é vida para o nosso coração. Então, no exemplo que a gente tem dessa revelação que Deus me traz, no mundo espiritual, se você não estiver debaixo do sangue de Jesus Cristo, é como se você estivesse fora do corpo de Cristo. Porque o pecado é esse estado de ferido, o pecado é esse estado de enfermidade, é esse estado de doença que faz com que o nosso corpo adoeça. Mas no momento que a gente está em Cristo Jesus, no mundo espiritual, o sangue de Jesus Cristo, ele traz o perdão, e aquele sangue onde ele passa, ele traz vida onde ele passa. E aí, o nosso coração é convidado a entender que cada um de nós recebe o sangue de Jesus Cristo para nós estarmos livres de toda doença, toda enfermidade, todo pecado. Em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Nós estamos livres de toda condenação, livres de toda doença espiritual. E a palavra de Deus diz também que o Espírito Santo de Deus é comparado como um rio de água viva. Ezequiel capítulo 47 vai falar sobre o rio de águas purificadoras. A palavra de Deus diz que no momento que aquele rio ia passando, aonde a água dele tocava, acontecia vida, acontecia crescimento, acontecia cura, acontecia saúde. A palavra de Deus diz, irmão, por mais que a gente esteja doente, por mais que a gente esteja enfermo, aonde o Espírito Santo de Deus chega, ele produz vida na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja. Aonde o Espírito Santo de Deus está, começa a trazer vida, começa a trazer dentro do nosso ser aquela recuperação espiritual que a gente precisa para vencer as adversidades do dia a dia, vencer as enfermidades, vencer as doenças. A palavra de Deus diz, irmãos, Provérbios capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola, ele insurge-se contra a própria sabedoria.
Unindo esforços em Cristo Jesus, que significa que você não é tão rico que você não precise de alguém. E você não é tão pobre que você não tenha nada para oferecer para alguém. Você vai poder fazer alguma coisinha sim para alguém. Também você vai precisar de alguém algum dia. Por isso que Deus ele diz que é um corpo, um cuida do outro, um membro cuida do outro, um membro ajuda o outro. Você vê tanta revelação que Deus me deu aqui, irmãos, que Ele foi falando no meu espírito coisas tremendas. Você imagina o corpo de Cristo? Você acha que é um corpo comum? O corpo de Cristo Jesus, depois que Ele ressuscitou, é um corpo glorioso, um corpo poderoso. Aí Deus me deu uma visão, você imagina alguém escondido por causa de uma sujeira que estava ali, por causa de uma mancha que estava ali, como se fosse uma antiguidade, alguma coisa antiga que estivesse ali, com alguma coisa tampando. E aí de repente alguém começava a polir ali, começava a limpar, e de repente vinha um brilho tão grande daquele que estava debaixo daquela sujeira ali, e Deus me falava no meu coração, está vendo ali a marca do corpo de Cristo na vida dessa pessoa? Ali tem uma glória tão grande do corpo de Cristo, que é o exemplo que nós temos, como Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados à imagem e semelhança dele. Aí o exemplo que Deus me dá, irmãos, você imagina um policial sozinho, dentro de um lugar, e os bandidos aproximando para pegar ele. Os bandidos chegam e falam, ele está sozinho, vamos pegar ele. Só que eles esquecem que aquele policial, ele faz parte de uma corporação. Ele faz parte de um destacamento. Ele faz parte de um corpo maior, ele faz parte de um grupo maior ali, que são os policiais militares daquele lugar. Se mexer com um policial, mexe com todos os outros policiais. E ali, se eles começam a mexer com um policial, os outros todos vêm ajudar, não tem essa não. Todos os policiais chegam, mexeu com um policial, nós vamos lá acudir ele. De repente chega todos os policiais ali. E aí não tem como mexer com um policial só sem mexer com todos os que estão ali. E o que Deus fala com o nosso coração? Quando mexe com o corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo, Deus ele mobiliza o exército celestial a favor daquele membro daquele corpo de Cristo, ele mobiliza todos os corações. Por isso que a gente tem que ter o coração sensível, porque Deus ele vai destacar as pessoas para ajudar aqueles que estão sendo bombardeados no mundo espiritual. Aqui, irmãos, Deus me deu alguns versículos que falam sobre multiplicação. Mateus capítulo 14 vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes que tem ali. Através 5 pães e 2 peixinhos ou alguns peixinhos ali, Deus ele fez com que 12 cestos fossem trazidos ali de reserva, fora que mais de 4.000 homens, mais de 5.000 homens, na primeira multiplicação, na segunda multiplicação de peixes e pães, foi feita ali, diante de Deus. A palavra de Deus compara também o corpo de Cristo como o fermento que a mulher está fazendo o bolo ali, coloca o fermento e a massa começa a crescer. Assim é o reino de Deus. Quando o Espírito Santo está na igreja, a palavra de Deus diz que a igreja começa a crescer, começa a trazer outras pessoas. Deus falava no meu coração, você pode falar para o meu povo ganhar almas nesse lugar? Você pode falar? Aí dentro do meu coração eu falei, sim, Senhor. Fala e você cuida das almas que vier, quando elas forem alcançadas para mim, eu falei, cuido, Senhor. Então fala para eles para buscar outras pessoas, convida o seu amigo, convida o seu vizinho, convida as pessoas do seu bairro, vai, faz a obra de Deus, que Deus ele está falando, deu sinal verde para essa igreja, ganhar almas que ele vai levantar, junto do meu lado, junto com o pastor Betsel aqui, outras pessoas para estarem na frente dessa obra, para cuidar do rebanho do Senhor, para outras pessoas serem alcançadas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus nesse lugar. E aí, irmãos, o mais importante é você adorar a Deus, você sentir a presença de Deus, porque um culto que você não sente a presença de Deus, você não entrou em sintonia com o Espírito Santo que está no lugar. Quando o Espírito Santo começa a se manifestar na igreja, começa a se manifestar
na casa do Senhor, o que tiver atento, o que se entregar, o que parar de olhar para o vizinho, olhar para o outro, o que falar, o mais importante não é eu estar aqui reparando quem está fazendo isso ou aquilo, não. O mais importante é eu adorar o Senhor, porque eu vim aqui, não foi para reparar as pessoas, foi para adorar o Senhor. Então, se você começar a lembrar de pessoas que estavam no culto, às vezes você esqueceu de adorar o Senhor que estava no culto também. Você esqueceu de mirar a sua vista, a sua visão em Cristo Jesus que está aqui nesse lugar. Amém? Então vamos ficar de pé. Convido a Neuliana a trazer 2 hinos. Esquece da pessoa que está do seu lado. Nesse momento você tem um momento especial com o Senhor. Você pode se entregar a Deus. Você pode se render aos pés do Senhor nesse lugar. Você pode buscar sua bênção na presença de Deus nesse lugar. Deus, Ele está te falando nesse lugar. Toque no Senhor. Mexa, aleluia. Toque no coração do Senhor com seus gestos, com seu coração, com a sua adoração. Aleluia, Deus, Ele está te vendo, Ele está te sondando. Chame a atenção de Deus para a sua vida nesse lugar. Não passe despercebido aos olhos do Senhor. Aleluia, Deus, Ele está sondando, Ele está vendo quem realmente está aqui por, aleluia, prazer, por alegria, por querer adorar o Senhor. Ele vai responder orações, Ele vai responder clamores nesse lugar. Aleluia, aleluia, passa a ter sua intimidade com Deus. Passe a marcar suas lembranças com o culto onde você adora, onde você se dedica, onde você se entrega, onde o seu coração fala, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. Como o irmão Leonildo falou no começo do culto. Aleluia. Ei, acorda, acorda. Acorda do teu sono, diz o Senhor. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochear entre 2 pensamentos. Ei, raio do vai adorando, vai adorando, vai clamando ao Senhor, vai apresentando a oração àquele que tudo pode nesse lugar, aquele que pode mudar a sua vida, a sua história. Ele pode abrir as portas das revelações, pode te dar a conhecer o reino dos céus. Ei, vai chamando, vai chamando. Chama o nome do teu Pai nesse lugar. Ei, invoca o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem que vai parar esse povo? Quem que vai frear esse povo? Quem que vai travar esse povo? Ai que corima, haramayase. Eremanama canturima. Oh, ai sou querima. Eremanama suri. Vai curando, Espírito Santo. Eremasuri. Vai enchendo o teu povo com a tua presença. Ei, Arama. Vai sarando, Senhor. Sara essa igreja. Prepara essa igreja, Senhor, para algo, Deus de glória, que seja, Senhor, de te conhecer em espírito e em verdade. Faça dessa igreja verdadeiros adoradores. Vai purificando as águas amargas nesse lugar. Deita a água, Senhor. Deus de glória, Senhor, do Espírito Santo. Ei, ei, opa, enriquece o teu povo com a tua presença, Senhor. Será motivo a riqueza desse povo. Ei, ei, careba, suiri. Aleluia, 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 aleluia. Ei, cara. Oh, Alex.
Inemado, meneste. Oh, que caramba. Inemaramassu. Oi, checaturi. Inematu imense. Aleluia, vai buscando, vai buscando, vai buscando. Busca o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Tenha a sua experiência com o Senhor. É o seu momento. Na casa do Pai a liberdade. Na presença do Espírito Santo de Deus a alegria, a liberdade para o seu coração. O Espírito Santo vai te levar a conhecer a verdade. Aleluia. Aleluia. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Canta aquele primeiro louvor depois dela, tá bom? Eita, abagueis! Eita, ai! Ah, papai! Ah, Espírito Santo! Ei, namá! Ele mara maçu! Ei, vai, tô queimado, macê! Aí, de, tô, cai, de, ma! Ele mano, maçu, aí, de, dorasse! Ei, aí, ó, tô capo, esse, daí, dará! É, mais que... Amai dere ma masu ki madasi. Emayara masu. Ae bake baya sudi. Ere maravado que balasi. Ere ma uma normal. Oh, Pai. Ei, garamaias. Vem chamando o Espírito Santo. Vem chamando o teu povo, Senhor. Queimaste. Toca a trombeta, Senhor. Avisa o teu povo, Espírito Santo. Ei, Erebasu. Erebarebasu. Ei, Eremada, você. Daí, Hano, Ramá, como esse. Caiu. Erema, toquema, manesse. Ele canta, lemaço. Yanai tu. Ele bapa. Preparevaço. Ei, papai, te amamos, Senhor. Pai, te amamos, Senhor. Deus, te amamos. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Senhor Jesus. Ei, tô, pa, su, que, tá, tô, pa, re, na, tomassa. Tomaremaço. Remanamaias. Ei, darai, toque, mahanamaçu. Iremai, toquiria. Iremanamaia, bacete. Oi, que. Opa, toma, se dedo, você, baramato, nesse. Namaias. Ai, tô aqui, Namarema, Emanemato, ministro. Eita. Ele maturima. O pequeno mano, manoria, mano, desse. Oi, que tu, rato, patece. Ei, rato, que rapaz. Ele mano, mas tu que me ia obedecer. Ai, tu que papá, tu diresse. Arba babaraçu, que de mamoreba-suria. Toque, aporia sei, como a mão nosso. Madereço que mabana massumne. Emanemato ministra, mão que desse.
Eremato me seco. Copa parecia, papatu querema more mastore madre seca nandara mavores. Erematuri pacatu que vai. Orebaço iria moque nesse. Aí, cara. Eremato iria. Epa, rebaço cara. Abatuque. Nanica. Mamorese, Urimasu iria. Erebaço que mato inimasse. Irigato que mahareço. Orebaço que veço. Ego que mahoriato imas. O que barace caramor. Messias adorado, vem me buscar. Aleluia. Aleluia, continue adorando mais um hino. Deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus trazer o refrigério para sua alma. Às vezes 5 minutos de adoração pode mudar uma história nesse lugar. Pode mudar uma história, pode transformar um coração. Às vezes o que pode ser feito na presença de Deus é a unção que despedaça todo jugo, que quebra, que destrava, aleluia, que tira as amarras da sua vida. Ninguém pode segurar um coração, um verdadeiro adorador nesse lugar. Ninguém para uma pessoa que adora. Ninguém para uma pessoa que está na presença do Senhor e lembra dele. Ninguém para uma pessoa que reconhece o Senhor na vida dele. Por isso, faça a sua parte nesse lugar. Cabe a nós reconhecer a presença de Deus. Ele faz o que Ele quiser nesse lugar. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar o cativeiro, Ele pode transformar o seu lar, Ele pode responder orações nesse lugar, Ele pode recuperar o perdido. Ele é macaio. Oh, Ele é manamacô, Ele cai. Ele é mabarece. Oh, maraimasi. Vai conhecendo o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, não porque alguém te contou dele, não porque alguém pregou sobre ele para você somente, não. Aleluia. Ei, Maias. Ei, Aramaiasi. Vai tendo a sua experiência com o Senhor. Deixa ele te guiar. Pega na mão do Espírito Santo e atravessa a incredulidade. Queremadamaçu. Ei, Pacoque. Ei, papai. Deus, eu ministro nesse lugar a libertação, Senhor, da incredulidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, Espírito Santo, seja, Senhor, conduzido o teu povo a passar nas águas, Senhor, purificadoras agora, Pai. Deus de glória, Senhor, entrar no rio de águas purificadoras, Senhor. Toma o teu povo e leva, conduz, Senhor. Guia o teu povo, Espírito Santo. Queima você. Ai, papai. Leva as tuas ovelhas, grande pastor, sumo pastor. Oh, papai, vem levando, vem conduzindo. Vem guiando, Senhor, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, amigo, consolador, abraça essa igreja, abraça esse povo, Senhor. Abraça essa noite, Senhor. Abraça, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guia, Senhor, essa igreja, atravessar, Senhor, caminho, Senhor, que tem que atravessar, Senhor. Marima, Emanamaias, Ele manou-se, Ele mandou que ele. Santo Espírito, vendo esse é o meu pão, e esse é o meu pão.
tua vontade. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Ele é maiaçuque, oh querido. Estou sem ti. Irmã, estou sem ti. Aleluia. Aleluia. Estou sem ti. Aleluia. Nada sou sem ti. Aleluia. Estou sem ti. Nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Estou sem ti. Imanamaiache. Nada sou sem ti. Amém, irmãos? Presta bastante atenção o que Deus fala conosco. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que arrega a terra. Amém? Vocês querem participar comigo nessa descoberta? Conhecer o Senhor? Vocês querem prosseguir, conhecer o Senhor juntamente com aquele que Deus colocou na sua vida para buscar o Senhor nesse lugar? Aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração pela tua vida. Se você tem essa mesma intenção que a minha, unindo os esforços para fazer isso nesse lugar, vai ser a nossa vez, a nossa história, vai ser a nossa experiência com Deus, vai ser a sua experiência com Deus. Às vezes você vai querer que eu ore por você, mas orar significa falar com Deus. Então você pode conversar com Deus também nesse lugar. Você pode sentir o Espírito Santo, você pode conhecer o Deus a quem você serve. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus, Ele quer se manifestar no seu coração. Ele quer que você conheça Ele em espírito e em verdade. Amém? Espírito Santo de Deus, segundo a palavra que o Senhor me deu, Senhor, maravilhosa palavra, Pai, que o Teu sangue purifica, Senhor. Teu sangue sara o corpo para que ele não apodreça, para que ele não, Senhor, se perca. Deus de glória, para que todos os membros estejam, Senhor, vivos, estejam, Senhor, unidos, estejam, Senhor, saudáveis, estejam, Senhor, alegres na Tua casa, Pai. Deus de glória, a Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito é o rio de águas purificadoras, que onde Ele passa, Ele traz vida.
Ele traz, Senhor, crescimento. Ele traz, Senhor, a alegria. Nós já falamos aqui sobre o rio que alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus e glória, estão aqui a tua, Senhor, igreja, o teu povo, os membros do corpo de Cristo, Pai. Nós não somos dignos, Senhor, de sermos participantes. Nós não somos dignos de receber do Senhor essa descoberta, Pai. Deus e glória, mas eu venho humildemente diante da tua presença, Senhor, te pedir por essa igreja, Senhor. Deus e glória, diante do teu altar eu te peço em nome de Jesus Cristo, que todos aqui sem exceção venham conhecer o Senhor. Participe, Espírito Santo, da tua vontade com essa igreja, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, autoriza o Espírito Santo a participar conosco das descobertas que o coração dele se alegra, Pai. Das tuas coisas, Senhor, quando o Senhor conta para ele. E o Senhor que sonda a mente do Espírito sabe a intenção e ele sabe, Senhor, o que o Senhor está querendo, Pai. Revela, Senhor, e deixa ele revelar a nós, segundo a tua vontade, Pai. Que sejamos participantes dessas descobertas, Senhor. Das revelações do teu reino, do Deus de amizades, do Deus de relacionamentos, do Deus que se manifesta ao pequeno pecador. Como está escrito, Senhor, Deus de glória, quem é o homem para que dele te lembres, mas quem é o filho do homem para que o visites? Mas por um pouco fizeste menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, para vir aqui arrumar amizade, Senhor. Deus de glória, um corpo, Senhor, maravilhoso que é a tua igreja, Pai, pessoas saradas, pessoas curadas, pessoas perdoadas, redimidas, justificadas, Senhor, lavadas pelo sangue de Cristo para conhecer a tua bondade, Pai. Como foi falado, Senhor, o Senhor se manifestou em água e sangue. Por isso, em nome de Jesus, seja manifesto, Senhor, para essa igreja, porque o teu Santo Espírito é a verdade. Prescruta, Senhor, as mais intimidades de Deus, as profundezas de Deus, Senhor, e revela a nós como Senhor Jesus, o Senhor falou, Pai, na tua palavra, e Ele vos guiará toda a verdade. Deus de glória, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito para que cada um de nós recebesse, Senhor, ajuda, Senhor, a sermos levados a toda a verdade, Pai, e a verdade é Cristo Jesus. Por isso, conduz esta igreja, Pai, em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus Cristo, desde já nós te agradecemos, Pai. Amém. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor? Amém. Vem cá na frente, você que quer aceitar